Oi pessoal, hoje na nossa aula nós vamos montar um terrário, tá? Para quem não sabe o que é um terrário, ele representa um ecossistema, é um ambiente onde há a interação entre os seres vivos e o ambiente. Nesse ecossistema tem que ter sempre um equilíbrio entre esses fatores, entre os fatores bióticos, que são os seres vivos, as plantas, os animais, fungos, bactérias, e os abióticos, que é a terra, a água, o ar. Então, no ambiente sempre tem que ter três tipos de organismos: os produtores, que são as plantas e as algas, os consumidores, que são os animais, consumidor primário, secundário, lembram disso? E os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Quando tem esses três organismos, o ambiente ele se mantém em equilíbrio. E aí vocês podem me perguntar, mas por que então que a gente está vendo tanta coisa assim, tanto desequilíbrio ambiental, lixo, aquecimento global, desmatamento, queimada, que a gente viu tanto no começo do ano, né, na televisão aparecendo? E aí eu quero que vocês reflitam sobre isso. Onde que o ser humano entra nesse desequilíbrio ambiental que está acontecendo já faz muito tempo, né? Se o ser humano não tivesse esse excesso de consumo, poluição em excesso, a gente não acumulasse tanto lixo no ambiente, será que a gente teria esses tipos de problemas ambientais que acontecem? Vamos refletir. Então, para a aula de hoje, a gente vai montar o nosso terrário e através do terrário a gente vai poder observar várias coisas bacanas que vocês já aprenderam e que vocês vão aprender um pouquinho mais hoje, como fotossíntese e respiração, ciclo da água, tá? Então a gente vai montar para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Então vamos separar agora os materiais que nós vamos usar para fazer o nosso terrário, tá? A primeira coisa, pessoal, é um vidro ou uma garrafa PET. Você pode usar uma garrafa PET, uma garrafa de água, tem que ser algum recipiente que seja transparente para entrar energia luminosa, luz do sol, tá? Não pode ser aquelas garrafas PETs verde, de guaraná, aquela lá não dá certo. Nós vamos precisar também de carvãozinho, carvão de churrasco. Vamos precisar de uma plantinha, uma muda pequena, do tamanho mais ou menos do que caiba no terrário que você vai fazer. Pedrinhas. Nós vamos usar também terra vegetal, terra, uma faca, porque eu vou usar a garrafa, se você for usar o vidro não vai precisar, e uma fita adesiva, um durex para vedar, tá? Se você não tiver durex, você pode usar aquele plástico filme, certo? Vamos começar a montar o terrário? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar a garrafa PET ao meio, tá? Pede ajuda de um adulto para cortar. Depois que cortou a garrafa ao meio, tem que lavar bem, higienizar isso daqui para não estragar o nosso terrário. Aí vamos começar a montar agora. Primeira coisa é colocar as pedrinhas, tá? As pedrinhas aqui no fundo. Depois das pedrinhas, a gente vai colocar um pouco de carvão. Dá uma balançadinha assim. Agora vamos colocar a terra. Vamos lá, colocando a terra aqui. Pronto. E em cima, vamos colocar um pouquinho dessa cobertura aqui, ó, que é folhinha, tá? Folhinha seca, que entrou já em decomposição. Agora vamos pegar a nossa plantinha. Eu separei essa mudinha aqui pra gente colocar no nosso terrário, que é bom porque ela ainda tá pequenininha, né? Não vai crescer muito, não é uma planta que cresce muito.
Então vamos pegar essa muda bem bonitinha, vou colocar aqui, aperta. Quando a gente estava separando os materiais, eu esqueci de falar de uma coisa importante, pessoal. A gente tem que colocar água, né? Porque senão a planta vai morrer. Então vamos colocar água aqui na plantinha. A gente não precisa colocar muita água, porque vai ser um ambiente fechado. Então quando a água evaporar, ela vai voltar e vai voltar para a terra e vai molhar a plantinha de novo, tá? Vou fechar aqui, vou vedar. Olha só como que ficou o nosso terrário, pessoal. O meu não ficou muito bonito não, mas vocês podem fazer mais bonitinho aí. Vocês podem fazer num vidro, colocar pedrinhas em cima, colocar mais planta. O importante é que ele fique esse ambiente assim, fechado. Vou mostrar mais de perto. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu cortei no meio, a plantinha tá aqui dentro, tá vendo a plantinha? Passei durex aqui em volta e tá tampado aqui. Aí, o que a gente observa aqui, pessoal? Vocês sabem que a planta é um ser vivo, né? E como ser vivo, ela precisa de oxigênio para respirar. A planta, ela faz dois processos que muitas vezes as pessoas confundem. Ela faz a fotossíntese e ela faz a respiração. São duas coisas diferentes, tá? Mas duas coisas essenciais para a planta. Quando a planta respira, ela tá absorvendo oxigênio, assim como qualquer outro ser vivo, a planta respira absorvendo oxigênio. Então, ela absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Esse processo chama respiração. E esse processo a gente também faz, os animais também fazem. Mas a planta faz uma outra coisa que nós não fazemos, que é a fotossíntese. Por isso que a gente precisa sempre deixar a planta em um lugar que tenha luz do sol, que tenha luz. Porque na fotossíntese ela precisa da luz para fazer esse processo. E na fotossíntese, os gases que ela utiliza são os mesmos da respiração, oxigênio e gás carbônico. Mas na fotossíntese é ao contrário, ela absorve o oxigênio, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, na respiração, absorve o oxigênio, libera o gás carbônico. Na fotossíntese, absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, aqui, por que ela não vai morrer se ela está num ambiente todo fechado, está com a tampa e está tudo fechado? Porque para ela fazer a fotossíntese, ela vai usar o gás carbônico que foi liberado na respiração. E para ela respirar, ela vai utilizar o oxigênio que foi liberado na fotossíntese. Vamos ver agora um pouquinho sobre o ciclo da água que acontece aqui dentro também, tá? Para isso, eu vou colocar um pouquinho no sol o nosso terrário. Vamos dar uma olhadinha agora, depois de um tempo que eu deixei no sol, o que aconteceu, pessoal? Aqui no nosso terrário, nós podemos observar o ciclo da água. A água que eu coloquei nesse ambiente que nós criamos, que eu coloquei aqui, ela evapora e passa do estado líquido para o estado gasoso. Assim como no ambiente, a água que está nos rios, nos mares, ela também evapora. E quando a água resfria, então ela está aqui no estado líquido, ela evapora, porque ela aumenta de temperatura. Quando ela bate aqui na garrafa, ela perde temperatura, ela resfria, aí ela condensa, formando essas gotinhas aqui, tá? Na natureza acontece da mesma forma. A água que está no rio, no lago, a água que está no nosso planeta na forma líquida, quando ela aquece, ela evapora. Quando ela resfria, ela precipita, que é a chuva. Entendido, pessoal? Deixa eu colocar mais pertinho para vocês verem bem aqui. Ó. Olha o tanto de gotinha que formou. Aqui. Tá vendo? Condensação da água.
Então tá bom, agora eu quero que vocês continuem observando a plantinha de vocês que está aí dentro e vamos fazer as atividades.